Hebreus capítulo 12, do verso 1 até o 3, que a gente possa ler, refletindo naquilo que nós estamos recebendo de Deus, porque foram palavras escritas pelo escritor sagrado, iluminado pelo Espírito Santo. Então, que serve para nossas vidas, porque ela é a palavra viva de Deus, amém? Então a palavra de Deus diz, portanto, também nós, está falando sobre a igreja do Senhor Jesus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. É um texto que não deixa de ser conhecido por nós e muitas vezes lemos, talvez até passamos meio que por cima daquilo que lemos nessa palavra. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco, porque a questão da nossa existência aqui na terra, depois de aceitarmos Jesus, nós estaremos vivendo com um propósito de Deus, para que a gente também faça algo em prol de outras pessoas. Então, isso chama-se vida cristã ou carreira cristã, conforme queira. E aí, nesse texto eu coloquei assim, a carreira que está proposta, que é essa vida cristã que nós estamos vivenciando ou vivendo com o tempo que a gente não sabe quanto, mas a gente sabe, como cristão, nós aguardamos que na linha de chegada nós encontremos de fato não só a vitória, mas também encontremos a Jesus que está nos aguardando. Então, nós temos uma carreira, né? No caso aqui, os comentaristas dizem que não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona longa, difícil, né? Porém, muito compensadora. E por isso nós, como crentes, como cristãos, precisamos analisar um pouquinho a questão que ele está nos orientando nessa carreira cristã, como que a gente deve se comportar, como deve ser a nossa atitude, né? Eu coloquei aqui como primeiro ponto a vida cristã, a vida com Cristo, a vida neste mundo, ela é um parque de diversão ou um campo de batalha. A nossa vida cristã neste mundo é um campo de diversão ou um parque de diversão ou um campo de batalha. E a gente entende que, de fato, nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha constante. Nós estamos em guerra constante. Dizia, ou diz o apóstolo John Kelly, que se o cristão não estiver em guerra, ele está de alguma forma errado, ou não está fazendo o que deveria fazer. Porque senão nós estamos num mundo onde todo o sistema é diabólico e é contra Deus, é anti-Deus.
E você lá dentro, é claro que você tem que estar em guerra constante. E não é brincadeira, não é de fato um parque de diversão, mas é um campo de guerra. Então, como cristãos, nós precisamos aqui olhar para esse texto que diz o seguinte, que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, existe uma multidão que estão testemunhando a nossa corrida. Digamos assim que nós estamos rodeados de plateia do lado de outro, vendo alguns torcendo a favor, outros torcendo contra, alguns querendo que você consiga vencer, outros querendo que você seja derrotado. E existe um especialmente, com as suas hostes espirituais malignas, que vão fazer de tudo para distrair a nossa caminhada, nessa carreira, a gente se distrair para perder o foco e para, de repente, esmorecer. Talvez colocando coisas sutis, né, que podem nos desviar do caminho sem a gente perceber. Por isso tem gente que está no caminho, né, de repente entra numa rota e ele tem certeza que a rota que ele decidiu está certa. Ele está com a razão. E de repente é só uma cilada do inimigo. Então nós estamos rodeados de testemunhas, tantos, eu diria, no mundo físico existem pessoas torcendo por nós, no mundo espiritual existem aliás seres que estão em nosso favor e existem seres que estão contra nós. Então nós estamos rodeados de tão grande testemunho. Saiba disso, você está rodeado, você não está sozinho, você não está andando nesse mundo como crente, você não está nessa carreira cristã, nessa vida cristã, ou seja, escondido e ninguém te vendo. Pelo contrário, tudo que você faz está sendo observado. Então, o que o escritor diz? Visto que nós temos, já que nós temos uma tão grande nuvem de testemunho a rodear-nos, ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Aqui ele coloca duas coisas que nós devemos se desvencilhar: peso e pecado. São duas coisas diferentes. Todo o pecado é um peso, mas nem todo peso é um pecado, mas se torna empecilho ou atrapalho nessa carreira cristã. E aí o que ele está dizendo? Desembaraçando-nos. E a pessoa que foi estudar mais um pouco sobre isso diz que desembaraçar, na ideia do escritor daquela época e na linguagem daquele tempo, seria assim: pondo de lado ou colocando de lado essas coisas. Se for a pensar num atleta de corrida, ele vai tirar tudo aquilo que seria um atrapalho para ele ficar à vontade para correr bem, para se deslanchar na sua corrida. Então pode ser uma roupa inadequada, uma vestimenta, né, que não está adequado para aquele tipo de corrida. Então pode ver que os atletas eles usam com a tecnologia que existe, cada vez eles vão fazendo uma roupa que se adeque melhor à situação, para aquilo que ele está competindo, né? Então na nossa vida espiritual nós temos vestes, né? E diz que as nossas vestes têm que ser brancas. Então pode ser que exista algum tipo de vestimenta que nós estamos usando que está atrapalhando o desenvolvimento da nossa carreira, o desenvolvimento do nosso avanço, da nossa conquista, digamos assim, porque cada passo é um passo mais próximo do final, né, que dá um atleta. Então, no nosso caso, nossa vida espiritual,
nós, quanto mais avançarmos, mais estamos chegando perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando nós temos algumas coisas que podem embaraçar ou atrapalhar, e nós muitas vezes não nos preocupamos com esse peso que estamos carregando. E tem gente que carrega peso que chega a ser pecado, né? Digamos assim que algumas coisas vai incorporando em nós, a gente vai juntando. Não sei se vocês se lembram, alguns se lembram que tivemos aqui em Humaitá um apóstolo lá do Rio de Janeiro que falou sobre a cura da noiva, me parece. E ele, numa certa ministração, havia uma encenação de que alguém carregando uma sacola, né? E ali ia sendo colocado algumas coisas que não deveria, só ia pesando mais. No caso, o ódio, a raiva, a angústia, a tristeza, enfim. Então, muitas vezes nós vamos sendo acumulados de coisas que não faz parte da nossa vestimenta, não seria parte da nossa carga, né? Tem muitos crentes com muito peso sobre a sua vida, cansado, se sentindo mal, talvez até com muita ansiedade, muitos sofrimentos, no sentido que não era para ser nosso. Porque a palavra diz assim, porque a ansiedade é uma das coisas que tem afligido muitos crentes também, né? Fora não crente e crente. E a Bíblia fala bem claro, lance sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, andar com ansiedade é um peso desnecessário, porque a gente deveria aprender a lançar sobre Deus, entende isso? Quando você ora a Deus e não sente a paz total, é porque ele sabe que o seu coração, sua alma não se abriu, tudo deixando no altar, né? Eu lembro que bem no início do nosso ministério aqui, uma quarta-feira, o templo ainda era lá na beira do rio, e nós morávamos perto da casa do Zeca, lá adiante, na Rua dos Cabos. E naquele dia choveu muito, naquela tarde e noite. Mas eu peguei minha bicicleta e consegui passar ali umas partes que tinha enchido d'água e tal, e cheguei lá, naquela noite só foi eu. E eu então tocava violão naquela época, agora não toco mais, porque não tenho mais para tocar, então não toco, né? Mas aí eu comecei a tocar um hino que fala exatamente sobre essa questão, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que só o Senhor pode dar. É porque não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo deixares no altar, só então saberás, só então gozarás a paz que só o Senhor pode dar. Então, carregamos alguns fardos, oramos a Deus, mas de fato não abrimos nosso coração para Ele, não deixamos no altar e queremos sentir a paz que só Ele pode dar. Então, muitas vezes a ansiedade é a mesma coisa. Estamos com ansiedade, mas não chegamos para Deus e abrimos nosso coração para Ele. Então estamos carregando alguns pesos que nos atrapalham de caminharmos ou de corrermos a nossa carreira para alcançarmos aquilo para o qual nós temos sido deixados por Deus aqui na terra. Porque tem uma razão para estarmos aqui, senão Deus já nos salvaria e nos levaria para a eternidade, que é muito melhor, né? Então, desembaraçar, deixa de lado, se desvencilha daquilo que está te atrapalhando a correr a sua carreira cristã. Talvez, eu estava perguntando assim para Deus, e o que mais poderíamos dizer que seria um peso hoje, não que seja um pecado, mas seja um peso. Veio na minha mente a questão da internet hoje, que nos disponibiliza muitos sites, entende? Por exemplo, uma das coisas que acaba sendo um peso
pelo menos para mim, né? É o tal do YouTube. Porque no YouTube você vai encontrar uma gama de coisas, né? Você vai encontrar notícias do Brasil, do que está acontecendo, vai encontrar notícias sobre finanças, vai encontrar sobre futebol, vai encontrar sobre música, qualquer um que você colocar lá vai vir, entendeu? E de repente a gente acaba perdendo mais tempo com aquilo do que com aquilo, investindo tempo com aquilo que vai edificar, né? Por quê? Porque a nossa alma, ela vai reagir conforme aquilo que entra no nosso ser, na nossa alma. É nós que estamos no controle do que nós vamos permitir que entre na nossa alma. Então, por exemplo, se eu ouço a palavra de Deus, então eu estarei recebendo algo que vai fazer bem para a minha alma, que vai restaurar a minha alma, porque a Bíblia lá no Salmo 19 diz que a palavra de Deus é límpida e ela é pura e restaura a nossa alma. Mas há outras coisas, por exemplo, se eu vou estar ouvindo muito noticiário ruim, que de fato está cheio de coisas que carregam a nossa alma, que pode influenciar no nosso sentir, no nosso sentimento, no nosso dia a dia. Isso é peso, pode não ser pecado, não precisa ser um site pornográfico, mas algo que não é pecado, mas é um peso, porque está tirando a nossa paz, está tirando o nosso bem-estar, porque estamos colocando para dentro notícias que não edificam. Então, a melhor coisa é encher a nossa alma com coisas boas, e a nossa alma vai reagir bem, né? Embora que de fato a situação não está boa no Brasil, mas esse problema não deve afetar a minha vida, porque eu tenho um Deus acima disso. Amém? Então o nosso Deus, ele é maior, e se acontecer, amém, porque de fato a igreja, a profecia é que nós vamos ser perseguidos. Graças a Deus vivemos bem até agora, né? Pode ser que comece a haver, ou aliás já está começando a haver algumas perseguições. Eu não sei se vai reverter, se Deus vai mudar o quadro, vai mudar o ano que vem, não sei. O caso é que no final dos tempos, haverá perseguição para a igreja. E aí ele disse, se você puder, fuja para outra cidade, enfim. Então, nós não podemos nos preocupar com isso e tirar a nossa paz, entende? Nós temos que estar em Deus. Então, a nossa alma depende muito do que nós decidimos ouvir. Então, se tem coisas que está prejudicando a minha alegria, a minha paz, o meu dia a dia, eu tenho que desembaraçar dele, eu tenho que colocar de lado, trocar. Eu posso trocar e decidir o que faz bem para mim. Vocês estão entendendo até agora? Então são pesos que atrapalham você crescer, você se desenvolver, você fazer o que Deus te manda fazer. Mas ele diz que nós devemos desembaraçar do peso e do pecado. Aí pode ser que tenha peso que se torne pecado, e tenha pecado que de fato se torne um grande peso. O peso no sentido de que você vai estar impossibilitado de avançar. Eu fico olhando assim, que o Evangelho, né? Alguns dizem assim, aliás, nós ouvimos assim, que nós pregamos o Evangelho de Cristo, mas não estamos pregando o Evangelho que Cristo pregou. E aí, a gente muda no decorrer dos anos algumas práticas que deveria ser normal para nós. Eu queria que você abrisse no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 13 em diante.
Então, a palavra de Deus, vamos lá. Eu queria ler com você até o versículo Romanos 12 até o... Bom, a gente vai lendo aí. Diz assim, ó, compartilhai no verso 13, compartilhai, vai dizendo assim, eu quero dizer assim, que você vai entendendo que isso é uma prática que Deus nos deixou para a gente fazer parte desses ensinamentos, praticando mesmo esses ensinamentos. Então vamos comigo lá. Você quer ler comigo? Pode ser? Sim? Vamos lá? 1, 2, 3. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E por último, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. Quero assim refletir com vocês um pouco sobre essas coisas aí, sobre esses ensinamentos aí que está no Novo Testamento, está aqui, para a igreja, é para mim, para você, é para quem se decidiu ser seguidor de Jesus, porque é para quem decidiu entrar na carreira cristã, é para quem está aí, no caminho, né, para a eternidade com Deus, para quem nasceu de novo, amém ou não amém? Então, por exemplo, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ele diz o seguinte: vocês também querem ir embora? Aí os discípulos disseram: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então não tem para onde ir. Se formos, vai ser pior, porque não vai ter salvação. Vai ter inferno ao invés de paraíso. Vai ser sofrimento ao invés de alegria no futuro. Estão entendendo? Então, ninguém é obrigado, mas se quiser, tem que ser da forma do evangelho que Cristo pregou. Ele pregou dessa forma. Eu sei que não é fácil. Eu sei que naturalmente nós queremos reagir dentro dos nossos sentimentos, no sentido de sentimentos da alma que foi contaminada pelo pecado, sim ou não? Nossa tendência é agir contrário ao que Deus está dizendo que devemos. Então lá no verso 13, por exemplo, ele está dizendo o passo a passo, é um texto comprido, mas um texto tudo falando de como que deve ser o procedimento do crente. Ele diz que nós devemos compartilhar a necessidade dos santos, ou seja, se há alguém do nosso meio que está precisando, está necessitado, a gente deve ajudar essa pessoa. Amém ou não amém? Estão entendendo? Compartilhar as necessidades dos santos. E são variadas, especialmente quando se diz respeito à obra missionária, né, que parece que existe um complô do inferno para impedir que chegue o sustento.
ou chegue à condição dele se sustentar. Então a gente sabe que existem necessidades e a gente, na medida possível, tem que estar compartilhando. Compartilhar a necessidade dos santos, amém? E praticar também a hospitalidade. Alguns têm dom de hospitalidade, mas todos deveriam praticar a hospitalidade dentro da necessidade. E Deus vai abençoar cada um, vai recompensar cada um. Próximo versículo diz: abençoar os que vos perseguem. É fácil isso? Os caras começam a perseguir a gente. E quando persegue não é para nos alcançar com uma tapinha nas costas, não. É para nos punir, para nos prejudicar, para fazer mal para nós. Nos perseguir a igreja, perseguir o povo de Deus, perseguir a família, perseguir os nossos filhos, perseguir mesmo, entende? E aí Deus disse que a gente não vai agir com eles, amaldiçoando eles, que caia fogo do céu, que mate todo mundo, entendeu? Mas a nossa tendência é fazer que nem João e Tiago. Nós vamos orar para Deus mandar fogo do céu. Então tem hora que a gente quer isso porque estão perseguindo. Mas aí Deus disse: não, você vai orar por aqueles que vos perseguem. Isso é fácil? De jeito nenhum. Mas não podemos fazer o que é fácil somente, tem que fazer o que Deus manda, ok? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém? Verso 15. Aí sim, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ainda assim tem gente que tem dificuldade de se alegrar com a alegria dos outros, com a vitória dos outros, com a conquista dos outros. Tem gente que fica com ciúme, com inveja, mas normalmente é mais fácil, essa parte é mais fácil, você se alegrar com aqueles que se alegram. E chorar com os que se choram, talvez não seja tão difícil, né? Agora, tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Tipo assim, você não precisa querer ser alguém, se você de fato não precisa nem falar, né? Diz que aqueles que falam é porque não são, e os que são nem falam que são. Então, humildade faz parte e cabe em qualquer lugar. E Deus mostrou para nós o exemplo maior de humildade, né? Que foi humilde, diz que Jesus foi humilde até morte e morte de cruz. Então, por exemplo, quando eu tenho dito isso na aula do LID, né? Explicado isso, expliquei também para os 12, que Jesus Cristo, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana, ou de homens. Então preste atenção. Jesus é o próprio Deus. E Deus, ele não tem assim, não tem como a gente mensurar a glória de Deus, o poder de Deus, a sua posição de Deus, de governante de tudo, né? Mas ele diz que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Servo, no caso ali, literalmente tomou a forma de escravo. Um escravo naquele tempo, naquela época existia escravo e eles eram pessoas que estavam para servir as famílias, especialmente em qualquer necessidade, mas eles eram os que lavariam os pés das visitas que chegassem em casa. Então, quando fosse chegar alguém em casa, tinha um escravo que iria lavar os pés dessa visita para poder entrar na casa. Nós estamos entendendo até aqui, olha para mim. Jesus, ninguém fez ele escravo, mas ele se fez escravo.
Diz a história, isso aí foi o pastor José Rodrigues que escreveu no livro dele, A Ação da Cruz, o nome do livro. Diz que Jesus, no dia que ele foi se batizar, no Rio Jordão, ele tirou a sandália na beira do rio e entrou no Rio Jordão, foi batizado por João Batista, e quando ele saiu, que teve toda aquela confirmação de Deus através da pomba que se desceu na cabeça dele, da voz que foi ouvida, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele sai do rio, sai da água, ele vai agora para o deserto, e diz que ele passa pela sandália, e deixa a sandália e começa a andar descalço, e andou descalço os 3 anos e meio de ministério. Por que ele andou descalço? Porque o escravo naquela época não tinha direito a usar sandália. E andar naqueles lugares, em qualquer lugar não é fácil andar descalço. Mas na mata até que não é tão difícil assim. Mas no meio de areia e pedregulho, no deserto, é muito complicado. E Jesus andava para todo lado. E ele diz que andava descalço porque ele se fez servo, ou seja, ele se fez escravo. E por isso ele decidiu andar como escravo. No sentido de chegar nesse nível de atitude para que nós pudéssemos ser resgatados por ele. E aí na última noite, quando ele se reúne para fazer a Páscoa judaica, que era onde ele instituiu a ceia, ele tinha com certeza deixado preparado uma toalha e uma bacia. E talvez os discípulos estavam vendo e sabendo assim, pode ser que daqui a pouco vai entrar um escravo e vai lavar os nossos pés, faz parte da cultura. Aí de repente Jesus se levanta do seu lugar e pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele trabalho era para ser feito por escravo. E ele fala assim, vocês entendem o que eu fiz para vocês? Depois que ele lavou os pés? Ele falou assim, vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazeis bem porque eu sou. Então ele sabia da identidade dele. Eu sou o Senhor e Mestre. Senhor não era qualquer Senhor, ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele disse, eu sou o Senhor, Mestre, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, a posição nossa como seguidor de Jesus. Não pode existir orgulho, soberba. Isso aí não é para mim. Ele diz, nós devemos lavar os pés. Talvez seria a coisa mais humilhante que existe, lavar os pés dos outros. Mas ele diz, ele fez, nós devemos fazer, porque ele diz ali no versículo, em lugar de ser orgulhoso, condescendei com os humildes. Estão entendendo? Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Outro versículo, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ei, ele está dizendo para a gente fazer um esforço, não é fácil. Você pagar com o bem as pessoas que fazem o mal para a gente. Porque na natureza do ser humano, se alguém me faz mal, eu também fico de mal com ele. Se possível, eu faço mal para ele também. Ou seja, essa é a natureza do ser humano. Ou pelo menos eu deixo para lá, entendeu? Pelo menos eu não vou procurar fazer o bem dele, mas também o mal também não. Mal não, mas também não vou fazer o bem. Aqui está dizendo que você deve se esforçar para fazer o bem, entendeu? Você procurar essa pessoa que fez mal para você e você fazer o bem para ele, entendeu? Aí ele está dizendo, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Todos os homens, não é só alguns. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, tenha paz com todo mundo. Amém? Amém ou não amém? Então você tem que ter paz com seus inimigos até. Ter paz com aqueles que fazem mal para ti. Ter paz com aqueles que te perseguem. Estão entendendo? Esse é o evangelho que Cristo pregou. Aí ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Uma das coisas que tem, eu por muito tempo eu não preguei mais sobre isso, porque eu achei que estava resolvido o problema da questão do perdão. Para mim eu achava assim, bom, faz um encontro, fala sobre perdão, faz resgatão, me parece, fala sobre o perdão, ou fruto fiel fala sobre perdão. Enfim, para mim que esse negócio estava resolvido na igreja. Mas ultimamente eu tenho visto o quanto ainda isso tem prendido muitas pessoas. Porque impede totalmente o nosso avanço na vida cristã. A gente paralisa totalmente enquanto não houver perdão no nosso coração. Enquanto nós não perdoamos, nós vamos estar amarrados. Alguém faz mais ou menos uma ilustração assim de coloca uma corrente na perna e prende a uma bola de chumbo, né? De ferro. E a pessoa caminha com muita dificuldade. Imagine você correr uma maratona com aquela bola de ferro amarrada no seu pé. Você não consegue. Você não vai avançar. Então, ele está dizendo assim, que nós não devemos procurar nos vingar a nós mesmos. Vingar significa você querer que a pessoa pague pelo que fez, ou pague pela dívida dela contigo. E Deus diz assim: perdoai a quem nos tem ofendido. Ou ele diz: perdoa-nos, assim como perdoamos a quem nos ofende. Então, essa questão do perdão talvez seja uma das coisas que é uma arma poderosa do diabo. E aí o John Bevere escreve um livro com o título assim: A Isca de Satanás. Ele coloca a isca, a pessoa engole e pronto, fica preso. Fica preso no mundo espiritual. E o ensinamento de Deus para que você não fique preso: não se vingue, porque ele diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Ou seja, se eu quero que a pessoa pague pelo que fez, ou seja, se eu não consigo liberar perdão, é porque eu quero que essa pessoa pague pelo que fez. Mas se eu estou querendo a justiça, eu não estou permitindo Deus fazer justiça. E enquanto você não libera a pessoa, Deus não vai agir na vida daquela pessoa. Uma vez eu li no livro do pastor Jorge Linhares, e ele nesse livro conta a experiência que uma mulher o procurou, e ele então teve a oportunidade de conversar com essa mulher, e ela estava sofrendo muito, mas muito, porque aí ela foi contar a história dela. Ela disse que ela tinha um casamento bem sucedido, mas que para ajudar uma irmã dela mais nova, a caçula talvez, trouxe para morar em casa. O que aconteceu? O marido se apaixonou pela irmã mais nova, a irmã mais nova se apaixonou pelo marido, e os dois foram viver a vida de casado. O marido deixou da esposa para viver com essa irmã da sua esposa. Imagine assim o coração dessa mulher. Primeiro que tinha o amor de sangue pela irmã, mas o ódio por causa que essa pessoa tomou o marido dela. E ela não conseguia perdoar. E ela disse que ela estava morrendo, ela estava definhando, estava doente. Ela literalmente ficou doente. E os dois parece que estava tudo bem, estava vivendo bem, sem nenhum problema. Aí o pastor Jorge Linhares explicou para ela a importância, por que ela deveria perdoar.
No momento que ela perdoasse, ela liberaria essas pessoas. E alguém diz assim que quando você libera, é como se você pegou um peixe no anzol, e aí esse peixe escapa e vai livre. Só que quando ele sai livre, ele cai na malhadeira de Deus. Então, se a gente não libera, essa pessoa não vai cair na malhadeira de Deus, não vai cair na justiça divina. Aí ela conseguiu entender e praticou isso. Ela perdoou. Ela disse que entendeu, decidiu perdoar a irmã, decidiu perdoar o marido, porque ela entendeu que quem estava sendo prejudicado era ela. E que a vingança pertencia a Deus. Diz que não, ela começou a viver novamente, começou a ter normal saúde, começou a engordar de novo, que ela estava emagrecendo. Ela começou a voltar ao normal. E aí já foi o problema com a irmã dela, que começou, aliás, eles começaram a ter problema. Deus começou a pesar a mão. Estão entendendo a importância do perdão? Enquanto não perdoamos, nós é que estamos querendo vingança. E Deus está dizendo assim: a mim não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. É Deus quem vai retribuir para cada situação, porque Ele é o justo juiz, Ele sabe como pesar a mão. Ele sabe como será necessária a quantidade de se vingar, né, da vida, ou retribuir, né, para cada pessoa na sua vida, nos seus erros. Então precisa perdoar. Não segure esse sentimento porque ele faz mal. Alguém diz assim que se você não perdoa é como se você estivesse tomando uma dose de veneno todo dia, esperando que o outro morresse. Mas quem vai morrer é quem não perdoa. Vocês estão entendendo? Então, são coisas que se nós não praticarmos, nós estaremos paralisados na nossa carreira cristã. Isso já não é peso somente, mas é o pecado que está te embaraçando na sua carreira. Enfim, eu estou colocando aqui um deles, né, que seria a falta do perdão. Mas pode existir vários tipos de pecado que a gente não vence e acaba sendo amarrado ou impedidos de andarmos em vitória aqui na terra. E Deus está dizendo o que fazer para que a gente possa avançar, para que a gente possa ser vitorioso. Outro versículo em diante diz... Aí ele diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo assim você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Ei, se eu não consigo perdoar, jamais eu vou querer o bem da pessoa, e eu então não vou dar beber a ele se ele estiver com sede, não vou dar de comer se ele estiver com fome. Mas Deus está dizendo: deixa comigo a vingança. Eu vou retribuir. Pelo contrário, se tem alguém que é o seu malfeitor, alguém que te fez mal, alguém que te feriu terrivelmente, se ele tiver fome, dá comida para ele. Entendeu? Se tiver sede, dá a beber, dá água para ele beber. Estão entendendo? Esse é o evangelho que Cristo pregou. Não é o evangelho de Cristo, é o evangelho que Cristo pregou. E esse procedimento nos ajuda a nós avançarmos na conquista que Deus tem para nossas vidas. Mas tem mais um. Ele disse: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso contraria o nosso sentimento, o nosso procedimento. Nós devemos agir como Deus agiria, ou seja, como Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ele assumiu a forma de servo. Nós devemos ter o mesmo procedimento de Jesus Cristo, porque isso vai nos dar vitória contra todas as ciladas do diabo, porque é o diabo que vai fazer de tudo para impedir o nosso avanço.
mas Ele só vai impedir se a gente pegar a isca que Ele colocar. Estão entendendo? Sim. Se nós cairmos na cilada dEle. Senão, nós somos livres, nós vamos avançando e Ele não tem como agir contra esses princípios da palavra de Deus. Se nós praticarmos, nós quebramos os argumentos do diabo. Pode ver que se tem uma pessoa que você não fez nada, mas ele está meio contra você. Você sabe que ele não gosta de você. E você pega uma bacia e uma toalha e vai na casa dele. E diz, olha, eu vim aqui lavar os seus pés. Isso quebra o orgulho, quebra a ação do diabo. Vocês estão entendendo? Não é fácil, mas eu já fiz isso e faço de novo se eu preciso, de ir na casa da pessoa e lavar os pés dela. A última vez que eu fui fazer isso, era na casa de um pastor lá no Mato Grosso do Sul. Ele recebeu perdão, assim, eu pedi perdão, olha, nós fizemos isso aqui como igreja, quero pedir perdão, eu gostaria de lavar seus pés. Eu, não precisa lavar os pés, não, tá bom, só o perdão. Tudo bem então, não quis, mas eu lavaria os pés dele, entendeu? Porque o orgulho não pode me impedir de praticar a palavra de Deus para que eu consiga ser livre para avançar. Então é necessário, escute, a gente perguntar para Deus, aonde eu estou preso na minha caminhada com Cristo? Aonde eu estou errando, né? E aí Deus pode mostrar para você, e você praticar o que tem que ser praticado dentro dos princípios, para que você seja livre, você possa prosperar na sua caminhada cristã. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da vitória. Porque nós vamos envergonhar o diabo, entendeu? E nós vamos alegrar o coração de Deus. E lá na frente, nós vamos poder chegar e Deus vai dizer, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Porque nós praticamos o que Ele nos orientou.